Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre como eu fui curada da baixa autoestima, da insegurança, da timidez. Pois é, gente, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito insegura. Quem me conhece há mais tempo sabe que isso é verdade. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura e eu quero contar pra vocês um pouquinho sobre isso, sobre como eu me libertei disso. Bom, gente, para começo, a insegurança ela sempre tem um motivo, né? Eu não vou aqui entrar em detalhes porque isso daria um livro, tipo, é muita coisa, porque daí eu teria que contar desde a minha infância, vários fatores. Mas enfim, eu fui uma pessoa assim muito insegura, eu tinha medo de falar com as pessoas. Eu era muito tímida e daí quando eu conseguia às vezes vencer essa timidez, eu falava só bobeira, tipo, eu dava muito bola fora, sabe? Isso me deixava pior. Às vezes eu ficava noites em claro por conta das coisas que eu fazia, me sentindo culpada, sabe? Gente, eu sofri muito por causa disso. Eu fiquei assim, durante muito tempo me martirizando, sabe? Mas eu quero falar mais pra vocês como que eu fui curada disso tudo, né? Primeira coisa, você tem que querer. Você tem que querer a mudança. Você não pode se conformar. A melhor forma de você mudar, seja o que for, a tua insegurança, a tua timidez, qualquer coisa que você queira mudar, a primeira coisa que você tem que fazer é não se conformar. Não se conforme com isso. Em segundo lugar, você tem que buscar ajuda. Mas uma coisa que mudou muito a minha vida foi quando eu comecei a ler a Bíblia. É muito engraçado eu falar isso, que eu comecei a ler a Bíblia há pouco tempo, sendo que eu nasci na igreja, né? Tipo, claro, eu nasci no hospital, mas enfim, eu nasci em um lar já evangélico, cristão, né? Onde se ensinava a palavra ali, a gente é ensinado desde cedo a realmente buscar a Deus, a ler a Bíblia e tal. E assim, eu já tinha lido a Bíblia, mas assim, não era aquela coisa impactante pra mim, porque eu lia por ler, sabe? E às vezes não entendia e deixava pra lá, não buscava entender. Era aquela leitura bem relaxada mesmo, né? Mas quando eu resolvi me dedicar a realmente ler a Bíblia e buscar a transformação na palavra e realmente estar aberta a isso, eu falei, gente, por que eu não fiz isso antes? Foi uma libertação tremenda na minha vida a leitura bíblica. E também eu comecei a ler livros relacionados ao assunto, que ensinam muito como você perder timidez, como você se libertar da insegurança. Tem bastante coisa válida ali, porque quando você se acredita nas verdades de Deus, quando você toma posse da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem para você, quando você toma posse disso, você se sente realmente liberto. E você entende que quando você se autodesvaloriza, você está desvalorizando Deus, porque Ele te criou e Ele está em você. E quando você faz isso, quando você se rebaixa, quando você diz eu não sou capaz, você está querendo dizer Deus não é capaz. Quando você diz que não consegue, você está querendo dizer que Deus é que não consegue. Vocês entendem isso? E eu lembro assim da minha infância, da minha adolescência, várias promessas de Deus sobre a minha vida. Eu pedi a prova de Deus, porque eu não acreditava. Eu era tão insegura que eu não acreditava que Deus era capaz de falar comigo, que Deus era capaz de prometer alguma coisa pra mim, porque eu me sentia incapaz. Eu me sentia tão inferior que eu não acreditava que aquilo realmente era pra mim. Eu achava que tinha se enganado, era pra outra pessoa, não era pra mim. E eu comecei a pedir provas pra Deus, se realmente era Deus que estava falando comigo. E por várias vezes Deus confirmou e realmente eu vi que realmente era de Deus mesmo. Mas mesmo assim eu me sentia muito inferior, eu continuei com esse complexo de inferioridade, até que quando eu me deparei com a palavra de Deus, quando eu comecei a tomar posse das promessas de Deus na Bíblia, talvez você nunca recebeu nenhuma profecia, e isso não tem nada de errado, porque as promessas de Deus que estão na Bíblia, elas são libertadoras, elas são tudo que a gente precisa. Faz anos que eu não recebo uma profecia. Eu não sinto falta de profecia, não sinto falta de ninguém colocando a mão na minha cabeça e dizendo
recebe isso, Deus está mandando te falar isso e tal. Gente, se isso acontecer, é muito bom, é como uma cerejinha do bolo, entende? Tipo, é algo legal, é algo gostoso. Realmente Deus falar com você de uma forma diferente, realmente de uma forma especial, só pra você ali e tal. Mas Deus fala com a gente na palavra, porque Deus se revela. Ele se revela através da sua palavra de uma forma surpreendente e a gente consegue ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus quer pra gente. E as pessoas podem não acreditar na gente. Ninguém precisa ficar elogiando a gente. A gente não precisa que os outros entreguem uma profecia ou que os outros falem o que tá bom ou o que tá ruim para nossa autoestima melhorar. Quando a gente começa a entender que só depende de Deus, que se Ele achar que isso tá bom é o que importa, e você vai entender o seu valor em Deus, que é o que importa. É a aprovação dele que importa. E que você também se liberte dessa insegurança, dessa timidez e se encha da palavra de Deus, que você vai ver que vai transformar a sua vida, que vai realmente mudar a sua autoestima e você vai entender o seu valor em Deus. Bom, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Que Deus te abençoe e até a próxima.